Eu quero refletir com você, fazer uma reflexão nesse texto. Desde já, parabenizo todas as mães também, que Deus abençoe a cada uma. E parabenizo ao filho, né, que pode ter e cuida bem da sua mãe. Isso é mandamento de Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Podemos ler? Nós vamos ler sobre o Sermão do Monte. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Até aí. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, porque Teu Espírito Santo, Senhor, é quem nos conduz, Teu Espírito Santo é quem controla nossas vidas, e nós te louvamos por isso, Pai. Nesta noite, ó Deus querido, viemos aqui para sermos exortados pelo Senhor, para sermos burilados pelo Senhor, para sermos transformados, melhorados, ó Pai, de alguma forma. Fala conosco, ó Deus querido, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração também, Senhor, de sede, ó Deus querido, e de vontade, Senhor, de conhecer o Senhor um pouco mais. Para a glória do Teu santo nome, nos rendemos ao Teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Sente-se um pouquinho, querido. Vendo as multidões, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. Eu gostaria que você guardasse isso. Jesus subiu ao monte. E ele se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Um pacificador indiano chamado Mahatma Gandhi, ele disse uma certa vez, que se se perdessem toda a Escritura e alguém achasse o Sermão do Monte, teríamos tudo o que precisamos. O Sermão do Monte é uma coletânea de mensagens que Jesus traz ao povo, que é de uma riqueza muito grande. Nós estamos falando dela na escola bíblica, dessa riqueza, desse sermão. E o Senhor me impulsionou a trazer a você uma fala sobre isso também, bater um papo com você sobre esse sermão, sobre um pouco desse sermão, sobre um pouco desse ensinamento, na verdade. Jesus, ele sobe ao monte, não mais para um sermão, na verdade. Na verdade, o Senhor não sobe mais ao monte para falar com a multidão. Porque, na verdade, quando Jesus queria falar com a multidão, quando ele queria pregar, quando ele queria trazer um sermão mais efusivo, Jesus normalmente usava a praia, usava
o mar. Ele ia até a praia, ficava de costas para o mar e começava a ministrar um sermão. Porque aí a própria brisa, o próprio vento que vinha do mar, tinha condições de levar a sua voz para muito mais longe. Então, quando ele fazia isso, ele conseguia alcançar um número muito grande de pessoas. Então, quando ele queria ministrar um sermão, ele preferia ir para a praia. Nós temos várias passagens disso, inclusive uma na qual ele pede o próprio barco de Pedro emprestado. Ele diz: Pedro, me presta seu barco, porque eu quero falar algumas coisas com essas pessoas. E ele sobe no barco, e as pessoas ficam na praia, e ele no barco, e ele fala com essas pessoas. No antigo Israel, quando um mestre, quando um rabino queria falar com os seus discípulos, diferente de nós aqui do Ocidente, que quando um mestre vai falar, quando alguém vai falar, normalmente se coloca em pé, como eu estou aqui agora. No velho Israel era diferente. Quando você passava por um local e encontrava um mestre sentado, era sinal de que ele queria que os seus discípulos se aproximassem dele para serem ensinados. Então Jesus, provavelmente nesse caso, ele já havia conversado com a multidão, ele já havia ministrado uma palavra, um sermão, mas agora ele sobe ao monte e senta-se. Então, quem conhecia essa tradição, que era, na verdade, na sua totalidade, sabia que agora ele queria conversar com os seus discípulos. Já não era mais com a multidão, era ensinar os seus discípulos. E nesta noite, eu quero dizer para você que Jesus trouxe você aqui para te ensinar. Te ensinar. Jesus trouxe você aqui para ter um particular com você. Não é com a multidão, é com os seus discípulos. É algo um pouco mais próximo. É algo um pouco mais íntimo. Ele quer nessa noite que nós venhamos nos assentar aos seus pés para ouvi-lo, para aprender dele. Ele disse que, quando ele diz, todos que estão cansados e oprimidos, ele diz que é para vir aprender dele, conhecer dele. E nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui, não para conhecer da história da carochinha. Deus não nos trouxe aqui para conhecer da história da fundação do descobrimento do nosso país, ou quem é que inventou o Dia das Mães. Não, o Senhor nos trouxe hoje à sua casa para aprender dele, aleluia, e saber a respeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. É essa a intenção do Senhor. Ele quer que nós venhamos nos assentar aos seus pés para conhecer dele. Aleluia. Paulo, ele deixa isso muito claro, que era um costume da sua época, porque Paulo, no livro de Atos, no capítulo 22, no verso 3, ele diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois hoje. Então a gente costuma dizer o quê? Olha, Paulo era um homem sábio, porque Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes rabinos, um dos grandes conhecedores das escrituras da sua época. Paulo, ele foi criado, ou ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Eu quero convidar você hoje para ser instruído aos pés do Senhor. Aleluia. Eu quero instruir você hoje para ser, aleluia, instruído aos pés do Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava
estava num jantar, e a história conta que quando Jesus estava ali sentado, e conforme o costume judeu, eles não tinham mesas altas como nós temos hoje, eles ficavam sentados, sentavam em cima das suas pernas e deixavam os pés para trás. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali na casa de um dos seus discípulos, a Bíblia diz que entra uma mulher, e a mulher, o que ela faz? Ela começa a jogar um unguento, um perfume caríssimo, aonde? Nos pés do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, meu amado, aleluia, o verdadeiro discípulo, ele começa pelos pés, aleluia, ele começa por baixo, ele diz: Senhor, nada sou, desço, me arrependo, me humilho para aprender do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero dizer para você, Deus quer nos ensinar. E Deus ama quem quer aprender. Porque aqui nós aprendemos que quando nós queremos aprender, primeira coisa, nós precisamos ser humildes. Sem humildade não aprendemos nada. Ninguém com arrogância aprende nada. A pior coisa que tem é a pessoa que não quer aprender. É o cego que não quer enxergar. Eu costumo dizer que nessa passagem que o presbítero Célio abriu o culto, a passagem do cego do Jericó, eu costumo dizer que esse cego era o cego que mais enxergava. Porque ele não tinha visão dos olhos, mas ele tinha uma visão espiritual. Ele não tinha visão dos olhos, mas ele percebeu algo que toda aquela multidão não tinha percebido. A multidão já vinha andando do lado de Jesus há muito tempo, a multidão já vinha acompanhando Jesus há muito tempo, mas nenhum tinha feito ainda Jesus parar. Mas o cego, ele não conseguia ver com seus olhos, mas o seu coração mostrava: se eu, aleluia, adorar, se eu, aleluia, louvar, se eu me render a esse homem, ele vai parar. E foi isso que ele fez. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e foi atendê-lo. Eu vou dizer para você, quando Jesus vê a nossa necessidade, junto com a nossa humildade, Jesus para e vem nos responder. Para e vem falar conosco. E eu creio que nesta noite Jesus está parado aqui. E Ele quer ouvir o seu clamor. E Ele vai responder às suas indagações. Então aqui nós vemos que ir ao pé do mestre, ou aos pés do mestre, como fala Jeremias lá no capítulo 18, é descer à casa do oleiro, coisa que muitas vezes nós não queremos. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, você está vendo lá a casa do oleiro? E ele disse assim, do verso 18, capítulo 18, verso 1 ao 4, eu vou ler para você. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Sabe o que é isso, querido? Ele olhou para Jeremias e disse: Jeremias, você quer aprender de mim? Jeremias, você quer conhecer um pouco de mim? Jeremias, você quer andar um pouco mais comigo? Jeremias, quero. Então desce à casa do oleiro. Então desce à casa do oleiro, porque eu vou tratar com você. Eu vou dizer algo aqui para você, meu amigo. Quando Jesus está tratando com a multidão, Ele está trabalhando a fé, Ele está trabalhando a coragem das pessoas, a determinação para fazer alguma coisa. Mas quando Jesus está tratando com seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor, Ele está transformando as nossas vidas, Ele está nos preparando, aleluia, para sermos vasos, instrumentos na mão dEle. É diferente.
Tem muita gente que gosta de Jesus, tem muita gente que frequenta a igreja do Cristo, tem muita gente que até dizima na igreja do Cristo, mas tem poucas pessoas querendo ser transformadas pelo Cristo. Porque transformado pelo Cristo dói. E muitas vezes nós não queremos descer para aprender. Mas eu tenho uma notícia aqui para você. É necessário descer para aprender, porque senão você vai sofrer demais. A pior coisa que tem é a gente não querer aprender. Eu vou contar aqui uma experiência, eu nunca contei essa experiência para ninguém. Ninguém, nem a minha esposa sabe disso. Isso tem muitos anos. Isso tem bastante tempo. Foi logo quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de documentação de veículo. Eu trabalhava no escritório, despachante, e eu trabalhava no serviço interno. E o meu sonho era trabalhar no serviço externo. O meu sonho era ser, na época chamava-se preposto despachante. Era fazer o serviço dentro do Detran, dentro da Ciretran. Era o meu sonho fazer aquilo. E o tempo passou, eu trabalhei, lutei por aquilo, estudei, corri atrás e consegui. E consegui uma credencial e chegou o meu primeiro dia de ir para o Detran. Eu tremia feito uma vara verde, mas fui fazer o meu serviço. Então lá naquele local tinha um setor, que era o setor de placas, onde nós pegávamos a numeração da placa do veículo a qual nós estávamos licenciando. No caso, um carro 0 quilômetro, então nós íamos lá pegar a numeração da placa. E naquela época, havia alguns trâmites para você arrumar uma placa bonita, que a gente chamava. Você vê esses carros aí com placa 1000, 1111, isso aí não é para qualquer um. Até hoje não é. E naquela época não era mesmo. Então tinha deixa para lá. Só que isso era bem complicado. E eu me lembro que eu fui pegar a minha primeira placa. E eu sabia que tinha um trâmite, mas só que eu não sabia como funcionava. Só sabia que existia. Aí o chefe da seção chegou e falou, você é novo aqui, né? Eu falei, para o meu primeiro dia. Aí ele falou assim para mim, você conhece esse negócio de placa aqui? Eu falei, sei tudo. Sabe por que eu falei isso? Porque estava cheio de gente do lado assim, ó. Os outros despachantes, os outros pessoal, amigos, pessoas e lá, tudo do lado. Eu falei, eu vou falar que eu não sei nada? Não sei não. Dá para você me ensinar? Não. Eu falei, sei. O cara já me avisou, eu já estou sabendo de tudo. Eu quero uma placa tal, não sei o quê. Tararara. Só que eu não sabia de nada. Queridos, eu sofri durante muito tempo. Eu sofri durante muito tempo. Sabe por quê? Porque eu tinha que mostrar que sabia uma coisa que eu não sabia. Então ele me enrolava. Então eu acabava gastando muito mais do que deveria. Porque eu não queria dar o braço a torcer para dizendo que eu não sabia. E isso ficou marcado na minha vida, porque eu trabalhei lá durante muito tempo, e eu creio que eu saí de lá sem saber coisas, ou trabalho ainda de vez em quando, passo por lá, saí de lá sem saber coisas que até hoje eu não consigo entender. Por quê? Porque não tive a humildade de dizer assim, não, eu não sei, por favor, me ensine. Aqui tem uma lição para a minha e para a sua vida. Não tente querer saber aquilo que não foi lhe ensinado. Mostrar aquilo que você não é.
Diante de Deus não existe isso, louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus não precisa dessas coisas, Ele não vai te humilhar, você não vai ser envergonhado, você não vai ser alvo de chacota, não vai ter bullying contra a sua vida, não vai ter nada disso, aleluia. Ele quer mesmo é que você desça, aleluia. Ele quer que você se humilhe, Ele quer que você vá até lá e diga: Senhor, eu quero aprender do Senhor. Eu quero aprender do Senhor, eu quero saber um pouco mais do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferenciação entre mim e você. Deus não faz diferenciação entre o homem que mora lá nos jardins, da pessoa que mora na comunidade mais carente da nossa cidade. Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele não faz acepção de pessoa quando se relaciona à salvação. Porque a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, você vai ver lá que Jesus diz, ou que Deus fala através de Timóteo, que Ele quer salvar a todos. Você acredita que Deus quer salvar a todos? Deus quer salvar a todos. Deus tem intenção de salvar a toda a humanidade. Deus não tem acepção de pessoas para quem é espírita, para quem é xexenoíta, para quem é... Não tem esse negócio com Deus. Deus quer salvar a todos. Mas tem um detalhe. Depois que Ele salva, Ele tem aqueles que Ele quer mais perto dEle. Mas pastor, como é que é isso? Quer dizer que o senhor vai dizer que Deus tem os seus queridinhos? Não, Deus não tem os seus queridinhos, mas eu posso querer o Senhor um pouco mais. Nós estamos falando de filhos, hoje não falamos? Falamos de filhos. Talvez você tenha 5 filhos, 6 filhos, agora é meio difícil você achar isso, mas 12 filhos, e às vezes, no meio desses 12 filhos, um é mais chegado, um é carinhoso, gosta de ficar abraçando, e compra presente, e fica com trololó, e mamãe daqui, e papai dali, e não sei o quê, e pede bênção, e quer dormir no meio, e isso, aquilo, outro, e os outros 11 não estão nem aí para você. Você ama a todos, mas tem um que é queridinho. Ou eu estou mentindo? É assim. Mas por que ele é queridinho? Porque você corre atrás dele, ou porque ele te ama? É porque você fica implorando para que ele fique deitado ali na sua cama? É porque você fica implorando para que ele coloque a cabeça no seu colo? É porque você fica implorando para que ele não saia no final de semana do Dia das Mães e fique com você lá? Não, não é. É porque ele já planejou isso há muito tempo. Quando todo o convite que ele recebeu, ele disse: não, é o Dia das Mães, eu vou ficar com a minha mãe. É o Dia das Mães, eu vou participar com ela. É o Dia das Mães, eu não posso me separar dela. Já combinei, sábado à noite, os adolescentes lá da igreja promoveram um trabalho lindo lá, e eu vou com a minha mãe, eu não vou abrir mão da minha mãe. Deus, deixa eu te dizer alguma coisa aqui, meu querido. Deus, quando fala de discípulos, Ele fala daqueles que querem chegar mais perto dEle, aleluia. Deus, quando fala de discípulo, Ele fala daqueles que querem ficar ao lado do Pai, aqueles que querem ficar no colo do Pai, aqueles que querem ficar na dependência do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que João, quando começava a conversar com Jesus, a Bíblia diz que ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Sabe por quê? Ele disse assim: Senhor, eu amo o Senhor de verdade, eu tenho prazer de ficar perto do Senhor, eu tenho prazer de conversar com o Senhor, eu tenho prazer, aleluia, de ouvir a sua voz. Isso é quem é discípulo e quer aprender. É diferente, mas muito diferente da multidão.
que a multidão não está preocupada em deitar no colo de ninguém. A multidão só quer receber, mas o discípulo, aleluia, ele quer aprender do Senhor, aleluia, ele quer mais do que só um arrepiozinho aqui nas costas, ele quer mais, aleluia, do que um azeite ungido, ele quer mais do que uma rosa que entregarem para ele quer andar com Cristo em todo o seu momento da sua vida, ele quer caminhar com ele quer dormir com ele quer viajar com ele quer trabalhar com ele quer Jesus, aleluia, em todo o tempo. É diferente do discípulo. O discípulo é isso. Quando a Bíblia fala de bem-aventurado, são pessoas felizes. Quer dizer, pessoa feliz. Feliz é aquele. Mas também bem-aventurado fala de caminho. E sabe o que é? Feliz é aquele que anda no caminho do Senhor. Feliz é aquele que anda com o Senhor. O sermão, Jesus aqui, nessa questão, ele separava, como eu disse, o discípulo da multidão. Ele separava os discípulos do resto das pessoas. Ele disse assim: vem para cá, porque agora eu vou ensinar vocês. Vou ensinar. Irmãos, a gente só ensina para quem a gente gosta. Você já teve alguma professora que gostava muito de você? E você gostava muito dela? Ou um professor? Não, apaixonado não vale, só vale gostar assim de verdade. Já teve? Acho que todo mundo teve, né? Uma professora que era o sonho da gente, né? Um professor que você, oh meu Deus, não vejo a hora de chegar a aula daquele camarada. E sabe o que acontece? Normalmente nessa aula você é muito bom. Nessa matéria você é muito bom, o seu caderno é bonitinho, as suas notas são ótimas, as lições de casa você faz legal, o trabalho você faz legal, sabe por quê? Porque você ama o professor e o professor te ama. Deixa eu dizer para você, discípulo, é assim, o mestre te ama e você ama o mestre. Aleluia, então tudo que ele faz para você é o melhor, e tudo que você faz para ele é o melhor, aleluia, porque eu amo o meu professor. Eu amo o meu mestre. O sermão, a diferença do sermão, é que no sermão, ele ministrava para todos. E o ensino era só para quem queria ser discípulo. Só para quem queria ser discípulos. Quando nós estamos ouvindo um sermão, nós estamos ouvindo alguém que se colocou como condutor da palavra de Cristo. E essa palavra, ela gera fé nas nossas vidas. Você já viu aqueles sermãos efusivos? Ele gera fé na vida da gente, sabe? Porque não dá tempo da gente pensar. Não dá tempo de você analisar as coisas, você faz pela fé. E ele manda você fazer e você faz pela fé, porque ele está falando, sabe o que? Ele está falando a respeito de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir acerca da palavra de Deus, aleluia. É um pouco diferente. Ouvir a palavra de Deus é uma coisa, ouvir acerca da palavra de Deus é ouvir acerca daquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Ouvir acerca da palavra de Deus é ouvir, aleluia, que Deus salvou, vai salvar e continuará salvando, louvado seja o nome do Senhor. Ouvir acerca da palavra de Deus é ouvir que Ele quer salvar a todos, que Ele quer salvar a sua família, que Ele quer salvar os seus parentes, seus amigos, que Deus vai fazer coisas tremendas, porque Ele fez no passado e continua fazendo hoje. Ouvir acerca da palavra de Deus, aleluia, é ouvir que Ele abriu o mar vermelho, quando tudo parecia já perdido, Ele abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco e vai para o outro lado e sai cantando, só o Senhor é Deus. Isso é ouvir acerca da palavra de Deus. Ouvir acerca da palavra de Deus é saber que havia uma muralha intransponível, mas Deus disse, dá as voltas, e quando terminou a volta, Ele mandou gritar, louvado seja o nome do Senhor, e essa muralha caiu. Isso é ouvir acerca da palavra de Deus.
Era isso que o povo fazia em Israel. Não havia escrita, não havia como passar. Então sabe o que eles falavam? Eles falavam acerca dos feitos do nosso Deus. Quando você quiser criar fé no coração de alguém, conte acerca do que Deus fez na sua vida. Aleluia. Sabe por que nós pedimos para as pessoas contarem testemunho? Algumas igrejas usam isso para tirar dinheiro. Algumas igrejas usam isso para dar ibope, para o seu programa de televisão dar ibope. Mas não é para isso que existe o testemunho. O testemunho é para gerar fé no meu coração, é para gerar fé no seu coração, porque eu estou falando acerca daquilo que Deus realizou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso contar para você aqui, muitos daqui já sabem, mas uma certa vez eu sofri um sequestro relâmpago. O cara entrou dentro do meu carro, colocou a arma no meu ouvido, perguntou o que eu era. Eu disse que era pastor. Ele disse assim: é ladrão igual os outros. Apertou o gatilho, eu só vi o revólver fazer tá. E eu dei uma olhada para cima e para baixo, estava sentado. Pensei, estou vivo. Não deu certo. Olhei, o rapaz que estava do meu lado no automóvel bateu na mão dele, jogou o revólver dele para o lado, assim, falou: você está louco? Você sabe com quem que a gente está mexendo? Ele acabou de dizer que é pastor. Aí o outro disse assim: mas então prova. Eu abri a minha pasta, estava a minha Bíblia, tinha uma credencial, mostrei para ele. Ele caiu em pranto, dizendo assim: essa hora, era uma sexta-feira, esta hora minha mãe está na igreja, ela é da Assembleia de Deus, e ela está com o joelho dobrado, chorando por mim. Pastor, ora por mim também, pastor. Aleluia. Deixa eu dizer para você, deixa Deus saber, aleluia, as pessoas saberem, os que estão fazendo a cerca, aleluia, das coisas de Deus da sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque estamos falando acerca da palavra de Deus. Isso é sermão, mas o ensino não. O sermão é a resposta de Deus à nossa adoração. Nós adoramos aqui, Deus nos traz uma resposta através do sermão. O sermão é a resposta de Deus para nossas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Você entra aqui nesse lugar, dobra o seu joelho, adora o Senhor e diz: Senhor, eu já não suporto mais. Vem o sermão, aleluia, que é a boca de Deus falando com você e traz resposta para a sua aflição e diz: anda no meu caminho e sede perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus traz resposta para nossas aflições, o sermão é resposta à nossa invocação e o nosso pedido de perdão diante de Deus. É isso que é o sermão para a nossa vida. Mas o ensino de Deus, ele é muito forte também, e ele vem para nossas vidas. O ensino gera em nós amadurecimento. Se você encontrar uma pessoa que não queira aprender a respeito da palavra de Deus, essa pessoa é como um grão de feijão plantado no algodão úmido. Você já fez isso? Quem já fez aquelas ramas assim de batata? Já fez? Já fez muito, né? Também já fiz muito aquilo lá, achava lindo demais. O problema é que quando a batata apodrece, aleluia. Mas só, meu irmão, experimenta fazer um dia. Colocava naquela garrafa PET, fazia uns furinhos, colocava um pouquinho de água. Aquilo criava um lindo, ficava aquela folhagem linda. Mas só que daqui a pouco, sabe o que acontecia? Começava a secar. E você passava perto da batata, você já... Daqui a pouco você não suportava mais o cheiro da batata, porque a batata apodrecia, ficava um cheiro horrível. Deixa eu dizer para você, isso é crente que não quer saber da palavra de Deus. Isso é crente que fica correndo de lá para cá, atrás de campanha, atrás de movimento, atrás de óleo não sei do que, atrás do manto não sei da onde, da arca não sei do que, de andar no poder, de andar não sei o que. Daqui a pouco ó, você passa perto dele, ele...
Você nem aguenta olhar o crente, você não consegue nem conversar com o crente, porque ele tem cheiro de tudo, menos cheiro e perfume da rosa de Saron, aleluia, que é Jesus de Nazaré. Mas passa perto de um crente, aleluia, firmado na rocha, passa perto de um crente que aprende da palavra de Deus, que quer saber da palavra de Deus, que não está preocupado com barulho, que não está preocupado com movimento, mas que quer conhecer do Senhor. Ele é crente que não se deixa levar pelas emoções. Ninguém trabalha as emoções dele, ninguém trabalha outra coisa. Sabe o que Jesus trabalha? Jesus trabalha o seu caráter, louvado seja o nome do Senhor. Jesus trabalha o seu alicerce, aleluia. Ele vai se fortalecendo, ele vai ficando firme, e aí a Bíblia diz que ele é igual a palmeira. O vento vem, ele para cá, o vento vem, ele para cá, aleluia. Mas quando o vento passa, ele diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele passou, aleluia, pelo vento. Mas crente que fica envolvido com a multidão, crente que só quer oba-oba, barulho, não sei o quê, que não quer coisa séria com Deus, aleluia, no primeiro vento você pergunta: cadê fulano de tal? Não sei, pastor. Aí quando você vê, ele passa voando no bloco de carnaval. Você, opa! Irmão, é assim mesmo. Daqui a pouco ele passa voando no bloco de carnaval. Daqui a pouco você entra no bar e ele está lá: vem verão, vem verão. Irmão. Não é verdade? É verdade, irmão. A gente está falando a pura verdade. Sabe por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Qualquer coisinha leva ele embora, qualquer ventinho leva ele embora. Sabe por quê? Porque ele não aguenta ensino. Eu não suporto o culto de ensino, eu não suporto a escola bíblica dominical, eu já sei demais. O que aquele pastor vai me ensinar? O que aquele mestre vai me ensinar? Querido, aleluia, vá aprender da palavra de Deus, vá aprender de Deus. Aí eu não tenho nenhum motivo para orar, pastor. Olha, pastor, a minha vida está uma benção, dinheiro lá em casa está saindo pelo ladrão, a minha conta, o gerente pede até para me tirar um pouco. Olha, pastor, saúde lá em casa é uma bênção, toma maravilha, não tenho nem por que orar. Dobre o seu joelho e diz: Senhor, me ensina, aleluia, a te conhecer um pouco mais, Senhor, aleluia. O Deus gosta tanto, aleluia, quando nós pedimos para Ele nos ensinar, e Ele não vai mandar um anjo não, Ele vai mandar pessoas, viu, querido? Não se importa, às vezes você aprende com uma criança. Hoje nós estávamos aqui, havia adolescentes na nossa sala, e eu aprendi com os adolescentes, eles também deram a sua opinião, a gente também aprendeu, nós aprendemos com as crianças. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles serão o reino do céu. Sabe o que ele quer dizer? Nós aprendemos, uma criança fala e dá um sermão na gente, e aí Jesus ele tem esse amor, essa coisa da gente aprender. Salomão a Bíblia diz que é o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Sabe por quê? Porque Deus chegou perto dele e disse, ou melhor, porque ele chegou e disse: Deus, eu preciso de algo. O Senhor quer que eu seja rei? Quero. Eu vou ter que reinar em cima desse povo todo. Senhor, me dá um exército, me dá grana, porque eu vou resolver essa situação. Sabe o que ele disse? Olha a sabedoria de um homem que sabe mexer no coração de Deus. Olha que palavras simples e sábias. Senhor, dai-me sabedoria. Mas ele não falou: dai-me sabedoria para me mexer na bolsa de valores. Dai-me sabedoria, Senhor, para eu poder enriquecer essa nação. Ele disse assim: Pai, me dá sabedoria para eu cuidar do seu povo. Ore bashure canta. Aleluia. Olha a sabedoria do homem. Ele diz assim: Senhor, não é para mim, eu estou pedindo sabedoria para cuidar das suas coisas, Senhor, aleluia. É da tua igreja, é do teu povo, é dos teus filhos, Senhor, é das tuas coisas que eu quero sabedoria para cuidar. Irmão, você acha que Deus ia fechar o coração? Não ia fechar. Você chega para mim, o Ricardo chega para mim e fala assim: pastor, me dá uma grana. Para que você quer uma grana? Ele diz assim: porque eu quero fazer uma festa para o seu filho. Opa, na hora.
Pera, ele vai fazer uma festa para o meu filho. Mas se ele falar assim, eu quero uma grana para fazer para o meu, eu falo assim, ó, isso aqui que é, rapaz, hoje está tão difícil. Mas ele está pedindo para o meu. Olha como Salomão foi esperto. Ele disse assim, Senhor, eu quero sabedoria. Não vou usar para mim, vou usar para o Senhor. Você quer dizer, sabe quando a gente começa a aprender? A gente começa a aprender quando a gente começa a entender que tudo que Deus quer é que nós tenhamos sabedoria para cuidar das coisas do reino de Deus. É por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Por isso que ele está dizendo, busca primeiro, faz primeiro para a minha igreja, traz primeiro o dízimo, faz um bom trabalho, faz as coisas certas, não deixa, não chegou visita na sua casa, não pede para sair um pouquinho, fala que você coisa, porque você tem uma primícia, e a primícia é adorar o Senhor, aleluia. Você está cansado, faz um esforço maior do que você faria para outra coisa, porque é a sua primícia, faz primeiro para Deus, porque depois Ele vai te acrescentar. Você lembra do profeta? O profeta chegou na viúva, a viúva disse assim, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Se fosse outro ia dizer assim, então faz o seguinte, faz um bolo para vocês e está tudo bem. Mas ele confiava que quando eu dou a primícia para Deus, aleluia, quando eu dou a minha primeira parte para Deus, Deus me recompensa. Ele disse assim com toda a autoridade, faz um bolo para mim primeiro, aleluia, faz para mim. E a Bíblia diz que ela fez o bolo para ele comeu e nunca mais faltou azeite na botija e nem farinha naquela panela, aleluia, porque ele deu para Deus primeiro. Quando eu vou para o ensino, eu aprendo que a primícia é para Deus. Mas eu aprendo com alicerce. Eu aprendo com alicerce. Jesus passa a ensinar os seus discípulos. E Jesus, ele, como eu disse, a tradução diz feliz, bem-aventurado. Na tradução pode ser feliz ou caminho. Mas tem algo que eu achei interessante, porque Jesus não sai ensinando como ser feliz. Se você perguntar para mim assim, pastor, como a Bíblia me ensina a ser feliz? Não, a Bíblia não te ensina a ser feliz. Jesus, no Sermão do Monte, ele não foi ensinar ninguém a ser feliz. Pelo contrário, ele quis mostrar o tipo de pessoas que são felizes. Ele disse, essa gente aqui é feliz. Você quer ser feliz? Como ele queria dizer, você quer ser feliz? Seja como eles. Ele quis dizer assim, esse tipo de gente é o tipo de gente que anda comigo. Esse tipo de gente é o tipo de gente que eu quero do meu lado. Esses são os meus discípulos. Esses são os meus discípulos, esses estão no caminho. Ele não foi dizendo assim, olha, quem fizer isso vai ser feliz. Não, ele está falando, isso aqui são gente que são felizes. Eu vou mostrar para você que tipo de gente é gente que caminha e que eu quero que ande comigo. E Jesus começa o seu sermão, Jesus ensina aos seus discípulos que tipo de pessoas eles deveriam ser. Jesus quer nos ensinar, amados, que tipo de pessoas Ele quer ao seu lado. Está entendendo? Ele quer nos ensinar que tipo de pessoas nós devemos ser. Nisso Jesus estava separando da multidão os discípulos. Jesus estava separando para ensinar os seus discípulos. Ele estava tirando os admiradores, os simpatizantes, ele estava tirando e dizendo assim, não, agora eu quero comigo os discípulos. Discípulos. O discípulo, ele imita o seu mestre. Se você não tenta imitar Jesus, de alguma forma, você não pode dizer que é discípulo. Se você não aprende, se você não quer fazer igual a ele, você não pode ser discípulo. Se ele foi humilde, eu não posso ser arrogante, porque senão eu não sou discípulo. Paulo disse assim, eu sou imitador dele, porque eu sou discípulo dele. Se você achar difícil, porque você não está vendo, olhe para mim. Irmãos, eu quero dizer para você, hoje quando as pessoas olham para nós, o que eles veem? Discípulos de Cristo.
O que eles veem? Discípulos de Cristo? Ou eles veem nós discípulos de um monte de coisa? Jesus nos chamou para ser discípulo dele e de mais ninguém. Os pastores estão aí, os ensinadores estão aí, mas não é para a gente aprender a ser igual a eles, a não ser que eles sejam muito próximos daquilo que Jesus quer. Mas Ele quer que nós aprendamos a ser igual a Ele. Igual a Ele. O discípulo aceita o que o seu mestre ensina, mesmo que isso vá contra aquilo que ele pensa. Para pensar. Eu sei que vocês são pessoas extremamente inteligentes, porque vocês têm a mente de Cristo. Para pensar. Jesus estava ensinando totalmente oposto do que aquelas pessoas estavam esperando. Lembre-se, eles não estavam no século 21, aqui no bairro Assunção, numa igreja agradável, com estacionamento, com todo conforto. Você veio aqui com toda a liberdade, tem liberdade de entrar e sair. Se você quiser mudar de religião, você muda. Se quiser, você tem toda a liberdade de cultuar a Deus aonde você quiser. Não era isso que acontecia. Lembre-se que era um povo judeu, oprimido pelo governo de Roma. Sabe o que eles estavam esperando? Não era um Jesus dizendo assim, bem-aventurado aos que choram. Eles estavam esperando um general de guerra, que viesse com um exército maior do que o exército de Roma, e pudesse libertá-los, e pudesse consumir com o exército de Roma, e eles passassem de oprimidos a opressores. Mas não foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar o totalmente oposto. Ele disse assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Mas é bem diferente. Mas como que é isso? Você está passando fome, você está sendo oprimido, você está sofrendo lá dentro da tua casa, você está sendo humilhado. Aí Jesus vem e diz assim, bem-aventurados os humilhados. Você diz, como que é, Jesus? Como é que é isso? Isso está oposto. Mas se você for discípulo, você vai dizer, Senhor, se tu falou, eu acredito. Se o Senhor, aleluia, mandou, eu vou continuar na minha posição, porque eu sei que o Senhor tem algo diferente para a minha vida. Você sabe o que é isso? O mestre, o discípulo, ele segue o que seu mestre fala, mesmo quando não bate com o seu coração. Sabe por quê? Porque ele não é o Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, é Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você. Existe uma briga teológica de uns teólogos aí, que eu não vou entrar no assunto, porque não quero me alongar. Mas existe uma briga que pergunta aí, se há livre-arbítrio ou não. E eles perguntam assim, onde está escrito na Bíblia que há livre-arbítrio? E uns acham que há, outros acham que não há livre-arbítrio. Mas sabe qual a conclusão nós chegamos? Nós chegamos que para mim e para você, que somos discípulos, pouco importa se tem livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que o mestre quer que eu faça. Aleluia. Livre-arbítrio é para quem quer fazer o que quer. Aleluia. Livre-arbítrio é para quem quer mandar em si mesmo. Livre-arbítrio é para aqueles que querem desobedecer às ordens de Deus. Livre-arbítrio é para quem não tem Senhor. Mas se um dia eu levantei a minha mão e disse, Senhor, tu a partir de hoje é o Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Para mim pouco importa livre-arbítrio, porque eu estou sob o controle de Deus. Oh, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Não importa, aleluia, se eu tenho liberdade ou se não tenho, eu não quero ser livre, eu não quero livre-arbítrio, eu quero ser, aleluia, controlado pelo meu Deus. Mas tem gente que briga por direitos. Que direito, irmão? Não brigue por direito. Diga somente, Senhor, se tu és o meu Senhor, o que importa é seguir aquilo que o Senhor quer. É o que o Senhor quer.
Discípulo aceita o que o seu mestre ensina, mesmo que não bata. Sabe por quê? Porque não é ele que manda, quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Ser discípulo não é onde eu aprendi isso aqui. Achei lindo quando a psicóloga falou sobre isso aqui. Achei lindo. Ela disse algo semelhante a isso. Ser discípulo não é só fazer. Porque a gente acha que discípulo é só fazer. Não, eu faço. Deus está mandando, eu faço. Deus está mandando, eu faço. Mas ela explicou aqui, ela foi muito feliz na colocação dela. Ela disse assim, ser discípulo é mais do que fazer, é viver. É viver. Porque quantos de nós fazemos sem querer? Isso não é servir. Servir é viver, é fazer com gratidão, é viver para quem eu faço. Hoje, no Dia das Mães, volto a citar essa condição. Não adiantou nada o filho que pegou os últimos R$5 ou R$10, não sei quanto ele tinha, e saiu batendo o pé e pensando assim, caramba, vou ter que comprar uma rosa para minha mãe, mas R$10? Nossa, R$10, vou ter que comprar uma rosa, vai murchar. Não é possível, se R$10 que eu podia tomar uma cerveja, eu podia ter tomado, nossa, R$10. Aí ele foi e comprou. Chegou para a mãe, mãe, comprei uma rosa para você. Ai, filha, a mãe fica toda feliz, está dando um abraço. Aí ele vira as costas e fala, foi meus R$10. Toda hora que ele passa pela rosa, oi, meu R$10. Meu R$10 está murchando, tadinho. Tchau, R$10, tchau. Foi bom te conhecer. Você acha que isso agrada? Se a mãe soubesse, se a mãe conseguisse ler, você acha que a mãe ia se agradar? A mãe não tem capacidade de ler, mas Deus tem. Eu coloco meu dinheiro ali naquele gasofilácio, jogo meu R$10 ali e falo, meu Deus do céu, eu joguei meu dinheiro fora. Deus está olhando no seu coração e dizendo assim, não valeu nada. Pode pegar de volta, leva para tua casa. Não quero. Você já viu a história daquela criança? Já contei aqui algumas vezes. Que a mãe trazia ele para a igreja, e quando o pastor falava assim, vamos ficar em pé, o moleque ficava sentado, e a mãe dele pegava ele pela orelha assim, fica em pé, moleque, ele ficava em pé. Aí o amiguinho dele um dia cutucou ele e falou assim, você fala que não, mas você morre de medo, ela está em pé. Aí ele olhou para ele e falou assim, ela que pensa, eu estou em pé no corpo, mas aqui dentro estou sentado. Sabe o que ele quer dizer? Muitas vezes nós estamos assim, falamos que servimos, fazemos, mas depois a gente não sabe nem por que está fazendo, não tem amor nenhum no que faz. O discípulo faz por amor, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, se você der um copo de água a um dos pequeninos, está fazendo aquilo que Jesus fez, aleluia. Ele disse assim, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive frio e vocês foram me cobrir, eu estive na prisão, vocês foram me visitar, eu estava no hospital, vocês foram me visitar. O discípulo é assim, aleluia, ele ama Cristo, ele ama os filhos de Cristo, do Cristo, ele ama, aleluia, a família do Cristo, ele ama a igreja, ele ama a obra do Cristo, ele ama as pessoas. O discípulo, aleluia, faz por amor, aleluia. O discípulo não está preocupado com o aplauso, o discípulo não está preocupado se o nome dele vai sair no boletim, o discípulo não está preocupado se o pastor vai falar no nome dele em cima do púlpito. O discípulo, aleluia, ele simplesmente faz, aleluia, porque o coração de Deus, aleluia, é quem lê todas as nossas atitudes. Ele lê, não adianta aplaudir, não adianta fazer nada. Então ele ensina que essa nova natureza que ele nos dá, vai realizar em nós. Então quando ele começa o sermão da montanha, ele começa a mostrar uma nova natureza. Ele disse, a partir de hoje, os meus discípulos, eu quero que sejam assim. Vocês vão ser diferentes. Por isso que Pedro tinha aquela dificuldade tremenda. Vamos cortar a orelha. Jesus fala, Pedro, isso era lá, Pedro, calma. Agora, bem-aventurado é os que sofrem. Senhor, eu tinha esquecido, tá, é verdade. Não é isso que acontece com a gente às vezes? A mulher faz aquele negócio, você... Chega, Senhor, isso era lá, agora sou diferente. Meu amor, que coisa linda. Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui?
Ele traz para nós uma nova natureza. Mas isso é só para discípulo. É só para discípulo. Por isso que às vezes a gente olha e fala assim, olha aquele fulano frequenta, fala que vai na igreja daquele jeito. Mas talvez ele seja um frequentador, ele não é um discípulo. Porque o discípulo tem uma nova natureza. E ele fala dessa nova natureza. E eu encerro lendo para a gente saber qual é essa nova natureza. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Uma nova natureza. Bem-aventurados os que choram, pois será consolado. Está chorando? Fica tranquilo. Depois, numa outra oportunidade, eu vou explicar item por item. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você sabe, amados, eu quero só dar uma pitada aqui nesse pacificadores, que é hoje o que mais nós precisamos na nossa vida. Pacificadores. Encontrar alguém que está irritado, encontrar alguém que está revoltado, encontrar alguém que está contra alguma coisa, e mesmo que você concorde com ele, mas você sabe que aquilo faz mal e você pacifica aquela situação. E depois, no outro momento, quem sabe você converse com ele. Chega alguém para você e diz assim, olha, fulano falou isso de você. Aí você é um pacificador. Talvez você sinta triste, doído, magoado. Mas você vai dizer para ele assim, bem-aventurado serão vocês, quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia por nós, contra nós. Você vai ficar na sua, porque você é um pacificador. E Deus, nessa noite, Ele nos chama para sermos os seus discípulos. Vamos sair do meio da multidão e vamos para os pés de Jesus. Sabe? Eu quero chamar você para uma intimidade maior com Deus. Eu quero chamar você nessa noite, aleluia, não para participar do movimento evangélico. Eu não vou chamar você para participar do movimento gospel. Não é a pessoa, sem crítica, mas não é a pessoa que frequenta uma vez por ano a marcha para Jesus. Não é o camarada que vai uma vez por ano lá nos Gideões missionário. Não é a pessoa que anda de campanha em campanha como se pede passe em centro de macumba. Que atrás de profeta e profecias porque... Não, eu quero chamar você para ir aos pés de Jesus. E ter intimidade com Ele, dizer, Senhor, eu quero aprender de Ti. Quanto mais desejarmos sermos discípulos, mais iluminação acerca das coisas espirituais receberemos dEle. Sabe por quê? Porque a revelação já está aqui, ó. Tudo o que precisava ser revelado por Deus já está aqui, ó. A Bíblia diz que se eu acrescentar um tio a essa palavra, será anátema, será pecado. Então tudo está revelado. Mas pastor, eu não entendo. Se aproxima dele, ele traz para você a iluminação. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não entendo o que está escrito, mas eu digo, Senhor, me aproxima de Ti, e Ele começa a dizer assim, como você quer se aproximar de mim, eu vou te revelar coisas que para outros eu não revelo, mas você é íntimo comigo, eu vou começar a te mostrar. Tem gente que pergunta assim, eu vejo perguntar assim para o pastor Flávio, mas o senhor pega um versículo e prega 1 hora em cima daquele versículo, eu leio aquele versículo e não entendo nada, mas sabe por que é? É porque ele é próximo e Deus ilumina. Ele ilumina.
Uma vez eu estava lendo aquele texto onde diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando Deus falou até no meu coração, eu fiz uma mensagem em cima dessa simples palavrinha, até. Preguei mais de 1 hora, até. Mas você diz assim, mas pastor, mas como que se consegue? Iluminação. Iluminar aquilo que estava obscuro. Eu tenho uma proposta de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Sabe aquilo que está obscuro na sua vida? Jesus quer iluminar essa noite. Chega perto dele. Chega perto da luz. Se aproxima dele, ele vai iluminar. Se nós chegarmos mais perto dele, nós cometeremos menos erros. Caminharemos muito mais pelo caminho certo. Porque discípulo não caminha sem a orientação do mestre. Há poucos dias pegaram umas meninas que se perderam na Serra do Mar. E o salva-vida disse assim, nunca venha para cá sem uma pessoa de mais experiência, sem uma pessoa que conhece o local. Sabe o que quer dizer? Não anda sem seu mestre. Não vá fazer sem quem sabe fazer. Sabe o que Deus está falando para nós? Você quer errar menos? Fica mais perto de mim. Pega na minha mão. Anda no meu caminho, anda comigo, aleluia. Quanto mais eu gastar tempo, sentado aos pés, aprendendo, menos sentirei falta das coisas terrenas, pois Ele me ensinará outros valores. Eu encerro esse sermão, ou esse ensinamento, dizendo para você aqui, sabe por que a gente sente muita falta das coisas da terra? Porque nós estamos muito longe das coisas do céu. Sabia disso? Quanto mais você está perto de Deus, menos você se preocupa em trocar o seu carro, porque o vizinho comprou um melhor. Quanto mais você está perto de Deus, mais você se preocupa em ter uma casa, menos você se preocupa em ter uma casa maior, porque o fulano de tal tem casa maior. Sabe por quê? Porque Deus começa a mudar os seus valores. Ele diz assim, para que você quer um carro melhor? Se aproxima de mim. Tem gente que nem carro tem, e você tem um bom. Use o seu dinheiro para outra coisa, e você começa a desfrutar de outras coisas. E eu quero dizer para você, você vai ser muito mais feliz, próximo de Deus, por causa dos valores que serão mudados na sua vida. Deus vai mudar valores, você vai valorizar a sua família, acima de outras coisas. Ah, mas eu preciso trabalhar. Mas a sua família vai ser mais importante, porque Deus cuida da família. Ele vai mudar o seu valor. Você vai deixar de querer ministrar a palavra de Deus, ou cantar, ou fazer qualquer coisa para ser aplaudido. Você vai começar a ministrar, a cantar e a falar do amor de Jesus. Sabe para quê? Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas conheçam Jesus aonde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não vai colocar adesivo no seu carro, propriedade de Jesus, somente para que o ladrão não roube. Você vai colocar um adesivo dizendo assim, Ele me deu, aleluia, tudo que eu tenho é dele, aleluia. Não é meu, é dele, e é para Ele, aleluia. E Ele vai nos ensinar outros valores. Ele vai nos ensinar a amar. Ele vai nos ensinar a amar sem interesse algum. Hoje nós temos uma dificuldade, como disse a psicóloga aqui. Hoje é assim. Se você vê duas meninas no meu tempo, que tenho 54 anos, sou de 1960. No meu tempo, na escola, no grupo escolar Misurro, aleluia, esse eu tirei de lá. As meninas andavam tudo abraçadinha, pastora. Tudo abraçadinha, Gisele. E era abraçadinha para cá, e abraçadinha para lá, e as meninas se beijavam no rosto, e era uma gracinha, e uma fazia poema para outra, e tinha o caderno de contar segredo, que passava para uma e para outra, não sei o quê. Isso, é meio pré-histórico o negócio, mas é assim que acontecia. E a gente não tinha más intenções. Hoje abraçou demais, sei não, Jesus. Já acha que é lésbica.
Sabe por quê? Porque o mundo está querendo sujar aquilo que é santo. O amor é santo. O amor é de Deus. Deus começa a mudar os nossos valores. Hoje, se você conversar muito com uma pessoa, seja ele homem, seja mulher, o cara já fica, opa. Nós somos santos. Nós somos santos. Deus tem mudado nossos valores, porque nós somos discípulos dele. Você sabe por que tentam sujar a palavra, a imagem de Jesus? Dizendo que ele foi casado com Maria Madalena, dizendo que ele teve um caso com Maria Madalena. É a mente impura, suja desse povo aí fora, que não conhece o verdadeiro amor, o valor do amor, porque pode existir amor e amizade, independente do sexo, independente da idade. Hoje, se você ver uma criança muito tempo falando com adulto, você já fica preocupado, opa, que esse aí é pedófilo? Não, Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, vem, pode vir, fica do meu lado. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé?